encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. E a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Bem, eu gostaria de convidá-los para que abrissem as Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 9 a 13. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 9 a 13. O Senhor Jesus nos diz assim: e disse-lhes ainda, Jesus falando: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardares a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se o homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Vamos orar? Deus eterno, soberano Criador, nós estamos diante do Senhor, e mais uma vez nós suplicamos ao Senhor que o Senhor fale conosco, né, tua palavra. Deus, que o Senhor venha ao nosso encontro, que teu Espírito encha as nossas vidas, confirmando a obra de Cristo em nossos corações e aplicando a palavra do Senhor aos nossos corações também. Livra-nos de amar mais os nossos esquemas, as nossas tradições, do que a tua palavra. Livra-nos disso e confirma em nossos corações a lei do Senhor. Confirma a obra de Cristo na cruz, justificando a nós. Em nome do Salvador, o Senhor Jesus, é que nós oramos. Amém. Meus amados, eu gostaria de cumprimentar então a todos. E você que vai nos acompanhar também pela internet, seja muito bem-vindo e que Deus fale profundamente ao seu coração. Mas, queridos, eu gostaria que todos nós prestássemos atenção nesse vídeo que eu irei projetar agora. Eu gostaria que você prestasse atenção nas palavras que serão ditas ali, ok? Então vamos acompanhar o vídeo. Among these Jews, there suddenly turns up a man who goes about talking as if he was God. He claims to forgive sins. He says he has always existed. He says he is coming to judge the world at the end of time. Now, let us get this clear. Among pantheists, like the Indians, anyone might say he was a part of God, or one with God. There would be nothing very odd about it. But this man, since he was a Jew, could not mean that kind of God. God, in their language, meant the being outside the world who made it and was infinitely different from anything else. And when you have grasped that, you will see that what this man said was, quite simply, the most shocking thing that has ever been uttered by human lips. One part of the claim tends to slip past us unnoticed, because we have heard it so often that we no longer see what it amounts to. I mean the claim to forgive sins, any sins. Now, unless the speaker is God, this is really so preposterous as to be comic. We can all understand how a man forgives offences against himself. You tread on my toe and I forgive you. You steal my money and I forgive you. But what should we make of a man, himself unrobbed and untrodden on, who announced that he forgave you for treading on other men's toes and stealing other men's money? Asinine fatuity is the kindest description we should give of his conduct. And yet this is what Jesus did. He told people that their sins were forgiven, and never waited to consult all the other people whom their sins had undoubtedly injured. He unhesitatingly behaved as if he was the party chiefly concerned, the person chiefly offended in all offences. Now this makes sense only if he really was the God whose laws are broken and whose love is wounded in every sin.
In the mouth of any speaker who is not God, these words would imply what I can only regard as a silliness and conceit unrivaled by any other character in history. Yet, and this is the strange, significant thing, even his enemies, when they read the Gospels, do not usually get the impression of silliness and conceit. Still less do unprejudiced readers. Christ says that he is humble and meek, and we believe him, not noticing that if he were merely a man, humility and meekness are the very last characteristics we could attribute to some of his sayings. I am trying here to prevent anyone saying the really foolish thing that people often say about him. I'm ready to accept Jesus as a great moral teacher, but I don't accept his claim to be God. That's the one thing we must not say. A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. He would either be a lunatic, on a level with the man who says he is a poached egg, or else he would be the devil of hell. You must make your choice. Either this man was and is the Son of God, or else a madman or something worse. You can shut him up for a fool, you can spit at him and kill him as a demon, or you can fall at his feet and call him Lord and God. But let us not come with any patronizing nonsense about his being a great human teacher. He has not left that open to us. He did not intend to. Então, Jesus é um lunático para você ou ele é Deus? Quem está dizendo essas palavras aí? Se fosse alguém meramente religioso, e esse meramente entre aspas, talvez você pensaria, sabe, isso é clichê de religioso, isso é clichê de pastor, isso é clichê de alguém envolvido com a religião que está tentando nos convencer de alguma coisa. Mas quem está dizendo isso aí é professor de universidade, escritor, literário, um dos maiores literários desse tempo, orientador de Tolkien, o escritor de Senhor dos Anéis, amigo de Tolkien, inspirador de Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, mais conhecida como a Dama de Ferro na Alemanha, a grande primeira-ministra Margaret Thatcher. Quem está dizendo essas palavras, nada menos, foi ateu um dia, não cria em Deus, desconfiava do Evangelho. É o escritor de As Crônicas de Nárnia, o grande C.S. Lewis, ou o nome Clive Staples Lewis. Ele está falando para nós, olha, se você acredita que Jesus é apenas o mestre da moral, isso não vale para o Evangelho não, porque você está acreditando num lunático. Se Jesus falasse, perdoa quem te pisa o calo, dá face a bater quando ofendido. Se Jesus perdoou os pecados dos homens, andou por sobre as águas, libertou os endemoniados, curou os enfermos, trouxe a vida dos mortos, se você acreditar nessa pessoa falando essas coisas, é mais fácil você acreditar num cara que fala, eu sou um ovo cozido. Se você acreditar num cara que diz que fez todas essas coisas e crê nele apenas como mestre da moral, da ética, é melhor você acreditar em loucos que vivem loucos. Ou então, você crê naquilo que Jesus fala na sua palavra: eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Porque só o Todo-Poderoso pode perdoar pecados, só o Deus Todo-Poderoso pode dominar a natureza, só o Deus Todo-Poderoso pode refrear a influência e o poder do mal, e só o Deus Todo-Poderoso pode trazer o homem à vida. Esse é o nosso desafio hoje, nessa pregação. É pensar nesse texto e olhar aqui e ver que é o Deus Todo-Poderoso que está falando com os fariseus e
está dizendo a eles: vocês jeitosamente mudaram a minha palavra. Vocês jeitosamente transformaram a tradição de vocês, de maneira que ela se tornou superior à minha lei. Qual você sabe que é o Deus Todo-Poderoso que está falando nessa noite para eles? E eu quero então continuar com vocês, né, de contexto. Então, os versículos que nós examinamos nesta noite, ou examinaremos nesta noite, fazem parte ainda daquele confronto. Lembra que nós lemos os 23 versículos semana passada? Os que estavam aqui, os que não estavam, nós lemos do versículo 1 ao versículo 23, e nós introduzimos então esse capítulo, e nós então aqui vemos que a temática dele é religião verdadeira e religião falsa. Religião falsa e religião verdadeira. Se é pela lógica, é essa, religião falsa versus religião verdadeira. E aí eu passei a pensar então nesses primeiros 23 versículos na tese, a hipocrisia dos homens que queriam ser deuses. E é isso que os fariseus, aqui dos versículos de 1 a 3, que vieram de Jerusalém, os fariseus e os escribas eles queriam ser Deus, porque automaticamente quando a pessoa substitui a palavra do Deus Todo-Poderoso pela sua palavra, ele está dizendo: eu não aceito esse Deus e eu é que quero ser Deus. E eles então agora se chocam com o Deus Todo-Poderoso. Eles agora estão sendo confrontados pelo Deus encarnado, pelo Deus Todo-Poderoso. E é isso que nós vimos aí nos primeiros 8 versículos, o confronto deles. E Jesus então revelando a hipocrisia da falsa religião criada pelos fariseus e pelos escribas. Algo a ser dito aqui que eu gostaria de deixar bem claro, que às vezes a gente, como cristão, a gente critica os judeus, né, na pessoa dos fariseus e dos escribas, e soa como se nós tivéssemos eles como inimigos, e nós não os temos como inimigos. Nós discordamos deles em alguns pontos de vista, mas respeitamos a religião judaica, porque é a precursora do cristianismo, ela é a base do cristianismo. Claro que o nosso Cristo, o nosso Senhor Jesus, que foi rejeitado por eles, modificou a estrutura da religião judaica e se tornou o cristianismo. Então falar que o cristianismo é a mesma religião judaica também é um equívoco. Não são. São diferentes, são díspares, tá? Contudo, nós nos respeitamos. Fique bem claro isso. E as críticas que nós tecemos são as críticas do texto bíblico. E eu estou aqui usando a prerrogativa do Senhor Jesus nos textos bíblicos. Contudo, existem judeus que foram judeus fantásticos. E hebreus, né? Começar com os hebreus lá, o Davi, o Abraão, Davi, Jacó e outros mais. Então nós temos esse respeito e consideramos essas figuras. Contudo, discordamos nessa nova religião chamada judaísmo, principalmente nessa erguida pelos fariseus e pelos escribas. Dito isso, nós então podemos continuar. Essas autoridades religiosas então esperavam apenas um tropeço de Jesus Cristo. Eles foram para ali para justamente, olha, nós vamos ver hoje o que Jesus vai fazer, e hoje nós vamos pegar ele no pulo. E foi por essa porta que eles entraram. Foi pela porta do fato dos discípulos não lavarem as mãos que eles entraram. Falaram: olha, os discípulos de você, do Senhor, não observam a lei. Na verdade, eles não observavam a tradição deles. E Jesus fala: vocês são os hipócritas. Eles modificaram a lei, eles criaram outra. E vocês querem que os meus discípulos sigam isso? Mas em outras palavras, eles estavam criticando o próprio mestre. Ele falando: olha, sendo tu judeu, que se diz o Messias, não observa a tradição dos anciãos. Então o confronto prossegue, agora de forma mais profunda. Essas autoridades então esperavam essa falha de Jesus e eles queriam levantar argumento. Contudo, é o próprio Cristo que mostra as
falhas da religião praticada pelos fariseus e pelos escribas. Eles vêm tentando mostrar as falhas do Jesus Cristo e da sua nova religião, e Jesus inverte a situação. Ele fala: agora eu vou mostrar a falha de vocês. Já imaginou a situação? Imagina o cenário. É muito parecido. Quem conhece talvez aí o cenário jurídico dentro do tribunal, é quando o promotor está acusando, né, o réu, ele está ali efetuando as acusações. Eu assisti um filme recentemente que é O Poder e a Lei. Legal o filme, interessante, sobre esse cenário jurídico. E o quadro lá pintado é esse: o promotor está acusando e ele vai vencer, mas o advogado tem uma sacada e ele então inverte a situação, e o promotor que tem que pedir a anulação do caso e a libertação do réu. A coisa inverteu. Quem está acostumado com o cenário jurídico sabe que o promotor vai vencer, porque ele vai levantando provas contundentes. O advogado tem que amenizar e suavizar o impacto da pena imposta, mas dificilmente ele consegue livrar o réu, o apenado ali, do inquérito e ser livre. Ele sai dali livre praticamente. Falar isso no Brasil até parece hipocrisia, porque a maioria sai livre, né? Fica um pouquinho de tempo vai embora. Mas enfim, tenta imaginar a situação, né? O promotor perde, mas é isso que Jesus está fazendo. Os caras vêm para acusar ele, vêm para mostrar falhas na liderança dele, na religião dele. Agora eu vou mostrar de vocês. E ele inverte. E é isso que nós vamos estudar aqui nos versículos 9 a 13. E eu então quero pensar com vocês então novamente no tema: a hipocrisia, a religião falsa versus a religião verdadeira. A hipocrisia dos homens que querem ser deuses. Semana passada nós meditamos essa aí, nesse primeiro tópico. A religião falsa prega os seus ensinos em detrimento das verdades de Deus. E hoje nós vamos pensar nesse tópico. A religião falsa passa por cima das leis criadas pelo Senhor. Ela passa por cima. Vejamos os versículos. Versículo 9. Jesus expõe o coração. Vamos olhar aqui. Olha como Jesus expõe o coração e a prática equivocada e perversa da religião dos judeus. Ele diz: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, vossa tradição. Ele usa esses termos aí, não é? Versículo 9. Jeitosamente. Tais frases mostram a intenção desses homens. Eles estavam tomando o lugar de Deus. Jeitosamente dá essa intenção. O brasileiro conhece bem essa expressão, porque é daí que vem a ideia do nosso jeitinho. Sabe aquela coisa que você vai fazendo e você vai tentando encaixar e vai modificando, e quando você vê já reverteu? É isso. A expressão quer dizer isso. Ardilosamente. Vocês estão mudando os preceitos, vocês estão mudando a lei do Senhor, invalidando essa lei, colocando ela de lado por meio das leis de vocês. Eles procuravam anular a lei firme, imutável e inabalável do Senhor para exaltar a sua lei pífia, sem modéstia e frágil. Quanta tolice, irmãos! Quanta tolice! Nada mais vil, insignificante, irracional há para um homem do que voltar as costas para a palavra de Deus. Coisa tola, coisa de gente tola. Você pensa que é diferente dos nossos dias? Em nossos dias, há ramos da cristandade onde as Sagradas Escrituras nunca são lidas, onde o Evangelho jamais é pregado. Acesse. Hoje é fácil assistir cultos pela internet, irmãos. O YouTube está aí para isso. Vamos lá. Lá você vê cultos vazios, quando a Bíblia sequer é aberta. O Evangelho não é pregado. Nesses segmentos da cristandade, a única religião que resta consiste em festividades fúteis. Irmãos, a igreja fica de festa em festa,
Igreja onde a Bíblia não é aberta, não é ensinada, não é explicada. E isso eu falo de evangelho protestante e catolicismo, que são ramos da cristandade, que tornaram as igrejas meramente palcos de festividade, cerimônia vazia, fria. Está cheio disso aí. Cultos frios, sem significado bíblico nenhum. Deus nos ajude a não cairmos em tais laços. Que Deus livre a igreja prestando progresso de entrar nessa algum dia. Porque é a desgraça de uma igreja local entrar para cerimônias vazias e cultos frios, onde a Bíblia não é aberta nem pregada, é tudo, certamente. Eu sempre digo, igreja não são paredes, somos nós. Versículo 10, caminha comigo. Pois Moisés disse, olha o que Moisés diz na lei, isso aí é Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Jesus considera o que Moisés disse como sendo a própria palavra de Deus. E ele mostra como a religião falsa dos fariseus e escribas agia. Eles equivocadamente ensinavam suas leis em detrimento da lei. Essa é a lei do Senhor. O mandamento de Êxodo 20, 12, ela tem que ser interpretada de forma correta. Às vezes, no nosso tempo, as pessoas não entendem o significado de Êxodo 20, 12. O que é honrar pai e mãe? No nosso tempo é dar beijo, dar abraço, pedir bênção ao pai, né? Bênção, pai, Deus abençoe. Se bem que isso já não é tão nem. Ô mãe, bênção também. Muitos pensam que é isso, e nem isso já é mais feito. Mas a pergunta é, será que é só isso? Honrar pai e mãe significa mais do que obedecer a eles, irmãos. Especialmente se essa obediência é interpretada no sentido meramente exterior. Sabe aquela coisa que você vai na frente, vai nas costas? Adolescente vira e mexe essa postura. Na frente ele ama o pai, ele beija, ele abraça, mas quando ele está nas costas ele detona o pai ou a mãe. Meu pai é mau, e isso, aquilo. Principalmente na fase dos 12 até os 17, é crítico isso aí. Eles atravessam o convento, parece que o pai e a mãe é o pior do mundo. E às vezes adultos crescem dessa maneira e carregam essas marcas por muitos anos de suas vidas, definhando. Porque a proposta do mandamento é que a gente tenha vida longa. E quando você não honra seu pai e sua mãe e carrega a amargura no coração, certamente sua vida não vai ser tão longa como você pensa. Porque perder 20, 30 anos, às vezes, amargurado, é perder mesmo, de fato, 20, 30 anos da vida. O que realmente deve ser realçado aqui é a atitude interior do filho em relação aos seus pais. Essa atitude é o que na verdade produz honra. Olha como é que Jesus está trazendo a coisa lá para onde ele quer, que é os versículos finais desse bloco aí do capítulo. Honrar pai e mãe sai de dentro do coração. A intencionalidade vem de dentro. Os pressupostos surgem de dentro. Os fariseus, além de desvirtuarem o mandamento, ou de ensinarem equivocadamente ele, ainda pioravam a situação. De que maneira? Ensinando os meninos, ensinando os homens a amarem e honrarem os seus pais apenas de forma exterior. Formalidade. Vocês conhecem a expressão? Formalidade. Toda obediência interesseira, relutante, produzida pelo terror, é imediatamente descartada por esse texto. Honrar implica amor, alta consideração e demonstração do espírito de respeito e consideração para com os pais. É isso que significa honrar. Essa honra é revelada em relação a ambos os pais. Deus nos diz aqui sobre a autoridade de ambos. As condições são para os dois, pai e mãe.
Não existe aquela, eu obedeço mais meu pai, eu obedeço mais minha mãe. Conheço contextos assim, onde os filhos predispõem a obediência a um e não ao outro. Equivocadamente, os mestres deles não lhes ensinaram que eles devem respeitar igualmente a ambos e honrar igualmente a ambos. Desobedecer ao mandamento aqui, irmãos, era passivo de punição até o morte. Êxodo 21, versículo 17 nos diz isso. Esse mandamento aqui então enfatiza a família e não pode ser negligenciado. Olha só o que Jesus está corrigindo aqui. Você já imaginou que no confronto com os fariseus, Jesus Cristo ia tocar na família? Jesus vai no cerne, no problema. Ele vai lá no X da questão. O que tem feito as famílias serem descontroladas no nosso tempo? Começa onde o descontrole? Os pedagogos que estão aqui, me perdoem a minha fala, né? Mas muitos, às vezes, não os meus, eu digo que os meus concordam, praticamente 99% que concordam comigo que o problema não começa na escola, né? Começa em casa. Os que estão aqui têm essa... Mas tem pedagogo por aí que acha que o problema é a sociedade, né? E é aquele contexto ali, e aí a gente fica tentando burlar a lei, e modificar, enfim. E é interessante o nosso tempo, ele é extremamente equivocado também nas leis que são criadas, né? Olha, não pode ter família, né? Não pode ter um conceito de família dentro da escola, mas pode ter um conceito de família nas leis que igualam casais, por exemplo. Olha, o casal do mesmo sexo tem direito à família. Peraí, dentro aqui da escola não pode ter família, mas no contexto da sociedade são leis boçais. Desculpem a minha dureza. Revelam só a incapacidade e a incompetência do ser humano, e principalmente nossos juristas hoje em estabelecer leis. E por que isso acontece? Porque ele nega princípios básicos como esses. O que Jesus está fazendo? Ele está trazendo os filhos e todos os mestres para dentro da lei. Ele está falando, olha, o descontrole familiar é ocasionado pela má interpretação da Bíblia. Danos profundos acontecem aqui quando a família é desestruturada, em todos os indivíduos envolvidos. E não será por isso que as famílias de hoje tanto padecem? Vou passar perguntas que são retóricas, né? Porque a gente sabe a resposta. Não é porque preferimos ouvir os gurus espirituais ao invés de ouvir o Senhor e obedecer pelo menos a palavra que as famílias estão estruturadas? Nós também não edificamos nossas leis e tradições e as colocamos por cima da lei do Senhor, invalidando mesmo em nossos corações? Onde é que a gente faz isso? Já viu quando o pastor está pregando e você está no banco e ouve ele e eu falo isso, olha, sua família tem que andar por aqui, sua casa tem que andar por aqui. Você fala, pastor, o senhor não conhece a minha casa, o senhor não sabe o que acontece lá dentro. Mas a Bíblia está falando, não, pastor, mas isso foi escrito há 2000 anos, é outro contexto, não é bem por aí não. É assim que a gente valida a lei do Senhor e pega as nossas tradições erguidas do nosso coração e sobrepõe a palavra. Talvez seja a hora de repensarmos se quisermos melhorar a nossa vida familiar, nossa igreja e nossa sociedade. Vamos andar mais um pouco. Versículos de 11 a 12. Olha o que Jesus nos diz. Olha, ele continua revelando o coração dos fariseus e mostrando que eles estavam sobrepondo. E ele fala, vós porém dizeis. Olha a má interpretação dos caras. Se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe. Os fariseus e escribas, apesar de serem reverenciados pelo povo, eram culpados por esse deplorável intencionalmente praticado aqui.
Eles eram culpados por esse erro, que era intencional para eles. Eles criaram uma lei para sobrepor a lei do Senhor. Eles estavam brincando com a santa lei de Deus. Quanta falta de temor! Quanta gente brinca com a lei do Senhor! Quanta falta de temor, meus amados! O mandamento de honrar pai e mãe era muito claro, não havia desculpas para não aplicá-lo. Às vezes eu ouço as pessoas falando: nossa, a Bíblia ela é complicada, né, pastor? Ela é. Quando você já leu a Bíblia? Não, nunca li, mas eu acho que alguns trechos eram muito complicados. Qual a dificuldade aqui em entender que honrar pai e mãe para ao longo dos dias da terra? Qual a dificuldade isso aqui? É de prática, porque de interpretação é fácil, não é complicado. Você sabe que você tem que obedecer seu pai e sua mãe? É uma lei. Você está obedecendo pelo Senhor. Contudo, nunca duvide da capacidade do ser humano. Nunca duvide. Os caras conseguem complicar o fácil, o simples. Os fariseus conseguiram criar um dispositivo para pular a lei. Olha que coisa louca, cara. Que coisa maluca isso aqui. Os caras conseguiram criar um dispositivo para modificar a lei. Coisa de gente perversa, grosseiro, ato grosseiro. Mas olha o mais incrível: aceitável pelos homens. Homens de coração corrompidos, homens maus, que erguem os seus líderes. A gente pensava, né? Talvez alguém hoje citou sobre os reis, né? Quando os reis de Israel eram escolhidos, eles eram escolhidos para o povo. O povo escolhia bem, né? Um rei temente, tudo ia para frente, né? No reinado. Quando escolhia um rei mau, não temente a Deus, tudo ia mal. É assim nos nossos dias também. Nós erguemos os nossos líderes, nós escolhemos o que escutamos, nós é que escolhemos. E aqui os judeus escolheram escutar os seus mestres, e esses os enganaram. E o Senhor Jesus vem confrontando eles. Os fariseus estavam ensinando os filhos que eles poderiam escapar dessa grande responsabilidade, que era cuidar dos seus pais, mesmo que isso implicasse em acudir a alguma necessidade vital deles. Olha só, para evitar de doar, aquele que ia evitar de doar o que ele podia, ele falava: isso é corban. O que ele está dizendo com isso? Isso é uma oferta sagrada ao Senhor. Falando isso, o filho podia deixar o pai passar necessidade, e ainda assim estava amparado na tradição. Que coisa perversa! Pensa o pai definhando, precisando da ajuda do filho. Não, isso aqui é o corban, ou seja, eu estou livre dessa responsabilidade, eu estou consagrando o meu tempo, o meu dinheiro, as minhas coisas para o Senhor, e eu não posso te ajudar. E o cara está ortogado pela lei. Ok, meu amigo, vá lá. Que coisa louca, perversa, e achar adeptos ainda. Pode um filho deixar seus pais passarem necessidade e não se sentir mal por causa de uma lei criada pelos homens? Pode, acontece, meus amados. Nossa, pastor, isso é tão cruel. É cruel. Vá aos asilos. Acho que é só desse tempo aqui? Vamos aos asilos hoje. Você vai ver pais lá definhando e filhos abastados em mansões que mandam a mísera quantidade de dinheiro para um asilo para cuidar do pai. Paga alguém, enquanto ele podia fazer isso, enquanto ele podia trazer o pai para dentro de casa, enquanto ele podia lavar a sua mãe, que o posto do mundo, ele entrega o pai para um asilo e deixa ele lá. E tem todo um respaldo legal para isso. Está achando que isso aqui está distante de você? Está não. Vá no lar de idosos, faça visitas periódicas, você vai ver isso aqui acontecer. Vá em hospitais psiquiátricos que você vai ver isso aqui acontecer. E
todos mal orientados pelos seus gurus espirituais erguidos no coração. Todos mal orientados. Não estou dizendo que eu sou contra asilo, pelo contrário, eu sou a favor, porque muitos velhos, infelizmente, ficaram sem seus filhos pela caminhada, precisam ser cuidados, e esses lugares são lugares de esperança, de dignidade para eles. Mas para mim, asilo vale para esses casos. Para casos de filho que quer desonrar o pai, que quer largar o pai, porque o pai se tornou um saco pesado para ele carregar. Não. Asilo não serve para ele. Mas infelizmente, o coração do homem é perverso, e ele ama a perversidade. Por tudo isso, porque líderes, mestres, não falaram isso para os filhos, não ensinaram os filhos a amarem os seus pais e a os honrarem até o último dia de suas vidas. Assim, ensinar as leis que superam a lei divina é ser um instrumento do diabo para deteriorar instrumentos de bênção, como o caso da família. E é isso que esses homens estão fazendo. Por último versículo 13, olha o que Jesus diz: invalidando a própria palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitisse, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Os hipócritas não estavam apenas ignorando a palavra de Deus, eles estavam invalidando. Você tem noção da seriedade disso aqui? Ele está pegando o Êxodo 20 ali, e ele está colocando um outro papel por cima e falando: segue isso aqui. Você já leu o Apocalipse, quando lá diz que qualquer coisa que for tirada desse livro será tirada no dia final? Você já leu lá em Apocalipse que qualquer coisa que for acrescentada nesse livro será acrescentada com juízo no dia do juízo final? É isso que esses caras estão fazendo aqui. Os fariseus estavam extraindo do quinto mandamento a sua autoridade natural. Mas eles não fazem isso apenas com o quinto mandamento, eles fazem com muitos outros. Jesus disse, eu estou só dando um exemplo que Jesus fala no versículo 13. Vocês fazem isso com muitas outras coisas semelhantes. Aqui foi apenas uma ilustração que Jesus usou para mostrar o quão falsa é a religião desses homens. E olha que eles se achavam os adoradores de Deus. Pensou nisso, irmão? Pensou, você está toda a sua vida debaixo de um jugo religioso, toda a sua vida debaixo de um escopo religioso, e chegar o Senhor Deus e falar: meu amado, você viveu na falsidade a vida toda, o seu culto foi inútil para a minha vida toda, porque você escolheu isso para a sua vida, você não me ouviu, você abandonou a minha palavra. Você fala: nossa, pastor, isso pode acontecer? Pode, e acontece. E vai ter muita gente assim diante do trono de Deus um dia. Mas Deus, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz nada de mal, e ainda assim eu vou ser condenado. Eu fui na igreja, eu até entreguei ofertas, Deus. O Senhor vai me mandar para o inferno? Apartai-vos, pois, de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Ou você segue a palavra do Senhor, ou infelizmente você pode estar caminhando para a Não invalide a palavra do Senhor. Não crie mecanismos. O Senhor Jesus é muito enfático nisso. Ele fala: seja a tua palavra sim, sim, e não, não. Não tem meio termo, não tem jeitinho, não tem essa história de jeitosamente. Isso é sério. No caminho da falsa religião, a palavra de Deus é lançada para fora. Pois não interessa aos líderes. Fuja de uma igreja que não prega a Bíblia, que não abre a Bíblia, não estuda
Fuja de líderes que falam dos seus corações e mais dos seus corações do que da palavra. Fuja! Porque eles vão para o inferno e vão levar vocês juntos também. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está pondo a vontade de Deus através da sua lei no topo da lista das prioridades da vida humana. Se na sua lista de prioridades não está, em primeiro lugar, obedecer o Senhor e honrá-lo e buscar o seu reino em primeiro lugar, buscar o reino aqui, meu amado, não é vir à igreja, não. Buscar o reino aqui é fazer a vontade do Senhor. É onde é que você entende a vontade do Senhor? É não na palavra dele. Se na sua lista de prioridades não está isso, meu amado, reveja urgentemente a sua lista. Hoje ainda, não sai daqui sem rever isso no seu coração. Se você não fez no seu coração ainda um compromisso de obedecer ao Senhor através da sua palavra, reveja enquanto há tempo. Reveja. Filhos devem honrar e cuidar de seus pais, não apenas com os lábios, mas de todo o coração. É interessante o que os fariseus viviam e o que eles ensinavam. Preste atenção. Jesus Cristo pega o 5º mandamento não por acaso, foi uma escolha aleatória, foi intencional. Os fariseus ensinavam os filhos do seu tempo a não honrar os seus pais. Eles ensinavam eles a serem formais com os pais, apenas de lado, mas no coração, no interior, não havia honra. E eles burlavam a lei para poder deixar os seus pais à míngua, para satisfazer os seus egos. É a mesma coisa que os fariseus estavam fazendo para com Deus, o Pai, o Criador deles. Eles burlavam a lei. Eles manipulavam a lei e honravam o Senhor apenas de lado, mas os seus corações ficavam em casa, lá junto com aqueles copos, lá junto com aquelas jarras que eles lavavam, lá junto do tanque que eles usavam para lavar as suas mãos e lavar as suas vestes. O coração deles ficava lá e eles iam para dentro dos templos apenas com os lábios, mera formalidade. Não foi por acaso que Jesus escolheu esse mandamento? Foi intencional para mostrar o que eles estavam fazendo e o que muitos homens que estavam seguindo eles faziam para nós hoje como igreja. Eles honravam a Deus apenas com os lábios, mas o coração ficava em casa, o coração ficava lá. A pergunta então, a tipo de aplicação que você deve fazer então será que isso está acontecendo comigo? Eu quero aplicar isso para a sua vida agora. Será que isso está acontecendo com você? Deixe-me dar algumas dicas de como pode estar acontecendo isso com você. Primeiro, se os mestres que você tem dado ouvido não te ensinam a palavra do Senhor, então infelizmente você está vivendo uma vida religiosa vazia como os fariseus. E quando eu digo que ensinando a palavra do Senhor, ensinar a palavra do Senhor, vai muito além de apenas citar essa palavra, apenas mencioná-la, usar jargões, clichês religiosos, clichês evangélicos. Está cheio disso, né? Está cheio disso hoje. Aquele lá, Jesus. Como é que é? Tem um aí que eu falo, rapaz, como é que pode alguém falar um trem desse? É tão detestável que eu nunca impregnei na minha cabeça, mas existem outros. Enfim, deixa eu lá, esqueci. Mas existem jargões, você conhece vários. Dá na boca do evangeliquez, dá no dicionário. A gente pode listar em números do dicionário evangeliquez. O cara, às vezes o visitante na igreja não entende nada, porque é tanto evangeliquez, o idioma do evangelho, às vezes é uma coisa estranha por de fora, né? Ele conversa com o evangeliquez tão esquisito, parece que ele é de outro planeta, né? Não vive nesse planeta aqui, porque é um idioma além desse. E tudo isso ensinado por mestres que não abrem a palavra do Senhor.
abre a palavra do Senhor, para ensinar corretamente a palavra do Senhor para os homens. Os mestres devem ensinar de forma profunda. Isso que quer dizer com ensinar. Eles devem ensinar de forma profunda as verdades do Senhor, a tal ponto que a sua vida mude. Se você frequenta a igreja, o seu coração não é confrontado, os seus pecados continuam do mesmo jeito. Meu amado, reveja o seu lugar de convívio, porque se sua vida está mudando, se essa palavra não está fazendo efeito, tem alguma coisa errada. Se não é mensagem, é o seu coração. Reveja nesta noite. Reveja. Se a sua vida não tem mudado, os mestres devem ensinar o povo a deixar os seus pecados para trás, convencidos de que o Senhor e a sua palavra estão certos e de que toda a vida dele, aquele indivíduo, estava errado. Reveja muita coisa. Eu posso garantir a você, existe muito falso mestre por aí, que ensinam muitas regras, costumes e tradições por eles criadas, das mais variadas que você pode imaginar. Mas se elas não mudam sua vida de fato, interiormente, e elas te mudam apenas exteriormente, apenas formalmente, reveja o tipo de cristianismo que você tem vivido. Reveja. Mas uma segunda ideia que eu quero colocar para você aqui nessa noite, de como é que você pode identificar se a sua religião é verdadeira ou falsa. É se a religião que você segue apenas exigir de você o seu corpo e não o seu coração, essa religião é falsa. Se você vai para um lugar que ela apenas exige o seu corpo, a sua presença e não o seu coração, a sua religião é falsa. Eu passo a exemplificar. Não adianta você vir para a igreja com roupa linda, maquiagem exuberante, barba bem feita, sapatos impecáveis, sentar-se comportadamente, levantar e sentar quando o regente lhes pedir. Se o seu coração estiver em cima de sua penteadeira ou dentro do seu guarda-roupas enquanto você se arrumar para vir na igreja, sua religião é falsa a partir do momento que você vem apenas para mostrar que o seu corpo está presente. Porque aqui, dentro dessa igreja, nós cultuamos o Deus verdadeiro. Aqui o seu coração tem que estar aqui. Se você vem para cá para se exibir e para olhar a roupa do outro, você está no lugar errado. Aqui é lugar dos nossos corações se aquietarem, se humilharem e ver quão grande Deus é, o quão santo Ele é e quão necessitado nós somos dele. Venha para a igreja e traga seu coração. Traga ele para honrar e bendizer o Senhor. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Honre ele. Ele o honre. Não despreze a sua palavra. Não despreze a sua palavra. Não desobedeça o Senhor de caso pensado. Não faça como uma ovelha que eu tive uma vez que falou para mim: não importa o que o Senhor pensa, não importa o que o conselho pensa, eu não tenho medo de vocês e eu não estou nem aí para a Bíblia. Eu vou fazer desse jeito. Ela estava intencionalmente pronta para ficar no erro. E quando confrontada, ela me disse essas palavras: traga o seu coração para cultuar a Deus. Traga o seu coração para honrar o seu Pai. Preste atenção, meu amado. Se você tem amado mais as suas roupas do que as pessoas, se elas têm motivado mais você do que a Deus, tem alguma coisa invertida nas suas prioridades, nos seus valores. E quando eu digo roupas aqui, irmãos, me entenda bem. Não estou falando só das vestes, não estou falando só do traje. Se o seu coração tem amado mais esse mundo, os prazeres que ele proporciona, do que a Deus, e se você tem valorizado mais esse mundo aí fora do que o seu irmão, reveja.
porque o seu cristianismo é falso. E em terceiro lugar, tomemos cuidado com as interpretações subjetivas, irmãos. Quando elas começam a interferir nas exegeses da palavra, devemos fugir desses mestres. O que é exegese? É isso que eu estou fazendo com vocês, abrindo o texto, explicando ele, expondo a tese do autor. Eu estou falando das coisas do meu coração, eu estou falando das coisas do coração de Jesus Cristo. Quando os mestres fecham a Bíblia e falam mais deles, e dos grandes feitos deles, e do quão importante eles são, fuja desses homens, são lobos disfarçados de ovelhas. Estão prontos para devorá-los. Fuja desses homens. E está cheio de mestres assim por aí. Cheio. Homens entregues às suas tradições. Homens que amam mais as suas tradições do que o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja, o seu. Entregue o seu coração a Jesus Cristo, meu amado. E não para os homens e as suas tradições. E por último, se você entrou aqui nessa noite e entendeu o que Deus está dizendo, não sai daqui sem fazer um compromisso com Deus. Compromisso de vida, de mudança. Sai daqui pronto hoje para começar uma nova vida, meu amado. Não tenha medo de se libertar das suas tradições, do seu coração, dos costumes que você ergueu no seu coração. Não sai daqui nessa noite sem fazer esse compromisso. Porque o que está em jogo aqui é a sua alma. É a sua alma. É o seu coração. É a sua vida. É onde é que você vai passar o resto de sua eternidade quando você partir daqui. O que está em jogo aqui é isso. Entregue a sua vida para Cristo. Deixa Ele tirar esse vazio de dentro do seu peito. Deixa Ele dar significado para a sua vida. Deixa Ele dar o sentido que você tanto almeja. Deixa Ele colocar o prazer de viver no seu coração, a motivação de levantar toda segunda-feira cedo e trabalhar. Porque agora você entendeu para que a sua vida serve. Sua vida serve para glorificá-lo, para honrá-lo, porque Ele é o seu Pai. Deus é o seu Pai. É Ele que te motiva a levantar todo dia cedo, trabalhar. É Ele que faz o seu coração repousar quando você deita a cabeça no travesseiro. Não saia aqui nesta noite sem fazer esse compromisso. Senhor, eu quero mudar aqui. Eu estou entendendo tudo isso que você está falando. E eu me rendo de fato. Eu entrego o meu coração ao Senhor nesta noite. Eu me humilho diante do Senhor. E eu quero não mais praticar. Eu tenho tristeza pela vida que eu levei até agora. Viver os meus preceitos, viver na minha tradição. Eu gostaria de concluir voltando à fala de C.S. Lewis. Se você acredita em Jesus Cristo apenas como um homem moral e apenas como um ser humano, como outro qualquer, e não como Deus, eu enfatizo, então esse Jesus é apenas um lunático para você. É um lunático. Pois só um lunático é que andaria sobre as águas. Só um lunático é que perdoaria pecados. Só um lunático que diria que parou os ventos. Só um lunático que falaria: estou ressuscitando um morto. Agora, se Ele é Deus, e Ele é, meu amado, você está diante do Deus vivo, encarnado, falando com você nesta noite e te chamando a uma vida de compromisso, a uma vida de verdadeira religião, de cristianismo bíblico. É esse Deus que eu te chamo para te servir nessa noite. É esse Deus que eu te chamo para viver com Ele nessa noite. Fique de pé. Vamos orar. Eu vou dar um tempo, mais ou menos 2 minutos, para você orar com Deus. Para você e Deus só. Não vai sair do seu lugar. Vamos
quiser vir aqui à frente. Aonde você está? Eu quero que você entregue o seu coração a Deus. Se você entra nessa noite aqui disposto a ouvir e trouxe o seu coração, eu creio que você ouviu Ele nesta noite. Fale com o Senhor. Peça a Ele perdão pelos seus pecados. Peça a Ele para você poder viver um cristianismo bíblico, autêntico, que mude a sua vida, que te faça ter sentido, que te faça ter prazer na vida, ter esperança no dia de amanhã. Fale com esse Deus. Santíssimo Deus, nós estamos diante do Senhor, Pai. Aqui é parte da Assembleia do Senhor, Pai. Parte do povo que vai cultuar um dia eternamente, Deus. Que todos que estão aqui nesta noite não se percam por esta noite, mas que todos que estão aqui nesta noite, Deus, saiam daqui transformados, impactados pelo poderoso testemunho da Tua Palavra, Deus, que nos convida a deixar a falsa religião, porque o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a intenção dos corações. Não podemos nos esconder nos nossos arcabouços tradicionais, criados e erguidos por nós mesmos, manipulados por líderes cegos, lobos disfarçados de cordeiros. Livra-nos disso, Deus. Traga todo esse povo, Pai, à presença do Senhor. Que cada um nesta noite aqui, meu Deus, abra mão dos seus prazeres, abra mão das suas condições, abra mão das suas tradições, Deus, e se dobre diante de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. E que a Igreja Presbiteriana do Progresso, Deus, seja um baluarte erguido pelo Senhor na cidade de Franca, luzeiro, Pai, no meio das trevas. Que aqui nesse aprisco, Pai, o povo do Senhor encontre descanso, refrigério para a alma, não por causa das paredes, não por causa de nós, mas por causa de Cristo, a quem nós cultuamos. Amém. Meu Jesus, manifesta o Teu poder na vida desse povo. Manifesta o Teu poder modificando as atitudes, modificando o coração, as prioridades, as prerrogativas. Meu Jesus, manifeste a cidade de Franca, a Tua glória. Meu Deus, não deixe essa cidade se perder, meu Deus. Não deixe essa cidade ser afundada na perdição, na miséria, meu Deus. Ergue nossas vozes para gritarmos aos quatro ventos: Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz, o Seu sangue é poderoso para lavar e pagar por todos os nossos pecados diante de Deus. Deus, abençoe esse povo, abençoe-nos como Igreja do Senhor, em nome do nosso Redentor, é que nós oramos. Amém. Amém. Recebeis a bênção, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai seja sobre todos vós, e que as consolações eternas do Espírito Santo de Deus se faça presente na vida de cada um dos que aqui estão,
hoje e para sempre. Amém. Está sentados.